Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que envolve muito essa questão de luz, de não luz. Nós vamos falar do iluminismo. Presta atenção, presta atenção. Se eu sou um cara com poderes, agora eu vou apagar essa luz. Pá! Vou acender a luz. Isso é o iluminismo. Por quê? O iluminismo, você sai das trevas e vem para a luz. Isso, minha gente. Fala a verdade, vocês gostaram, não gostaram? Muito bom, muito bom. Então, galera, o iluminismo é isso. Você sai das trevas total e vem para a luz. Iluminismo significa, mesmo tem esse significado da luz, desse processo da luz. E mais, vejamos, o iluminismo é um combate da fé versus a razão. Então você tem esse combate constante da fé e da razão. Calma aí, deixa eu pegar meu pilô aqui, que eu esqueci. Vem essa ideia da fé e da razão. Antes do iluminismo, tudo é explicado por meio da fé. Tudo que acontecia, você tinha essa estrutura da fé, do misticismo. O iluminismo vem para trazer a razão e diz, não, agora nós temos que buscar a ciência, agora nós temos que buscar uma explicação para isso, nós temos que buscar a luz e combater as trevas. Vejamos, mas de onde é que surge o iluminismo? A origem vem lá do Renascimento. Lembra do Renascimento que nós estudamos? Então, vem lá do Renascimento, esse renascimento científico, esse renascimento cultural, esse processo de renascer até nós chegarmos no século XVIII, o século das luzes. Que luz é essa? A luz do conhecimento, a luz da razão. Tudo isso que envolve conhecimento, razão, tem a ver com o iluminismo. E os iluministas vão combater tudo o que não envolve a ciência, não envolve a razão, não envolve o cientificismo. Então, vejamos, no teocentrismo, tudo era explicado por Deus, pela fé. Então, caiu um raio, porque Deus quis. Alguém ficou doente, porque Deus quis. Alguém morreu, porque Deus quis. E aí você vem com o uso da razão, o uso da medicina e diz, não, calma aí, alguém morreu, mas morreu por quê? Qual a doença? Como é que a gente vai fazer para combater essa doença? O raio caiu, você usa lá a física, as leis da física e começa a explicar aquilo. Deu para entender? O iluminismo é uma corrente filosófica que vem trazer a razão, luz do conhecimento. Vem trazer o conhecimento para todos. Ok? Beleza? Entendido? Podemos seguir. Vamos lá. Ele vai combater o antigo regime. Vaguinho, para. Que parada é essa de antigo regime? Nem sabia que tinha um novo, quanto mais um antigo. Você sabe sim. Você aprendeu aí anteriormente sobre o antigo regime. O antigo regime é o absolutismo. Lembra lá? Lembrando rapidinho do absolutismo. O rei tinha todos os poderes em suas mãos. O rei mandava em absolutamente tudo. E este rei, que mandava em tudo, este rei que tinha o poder em suas mãos, era apoiado por quem? Pela igreja. Lá, lembra? Teoria do direito divino dos reis. Eita, quase que não saiu. Teoria do direito divino dos reis. Os reis eram escolhidos para estarem ali. Os reis eram escolhidos por Deus, eram representantes de Deus. Então, eu não poderia ir contra o rei. Então, o iluminismo ele vem combater, né? Ele combate esse antigo regime, esse regime antigo. E um dos pontos ali dessa divisão dos poderes, um dos pontos principais do absolutismo. Tem um carinha que a gente vai falar dele um pouco mais lá na frente, né? Chamado Montesquieu. Montesquieu, ele vai defender a divisão dos poderes. Como? Em executivo, legislativo e judiciário. Vamos lá. Lembra lá do Rei Sol? Quando ele diz, o Estado sou eu. Ou seja, ele representa todos os
poderes do Estado. Ele se reconhece como Estado. E aí, Montesquieu vai dizer o seguinte: não é bom que uma pessoa, que um ser somente, concentre todos os poderes em suas mãos. Então ele propõe que seja dividido em 3 e que esses poderes eles sejam independentes entre si. O executivo, que aí vai assumir o papel do presidente. No caso aqui do Brasil, é aquele que executa, é aquele que faz. No caso dos estados, os governadores, no caso dos municípios, os prefeitos. Mas aqui, vejamos, o executivo, aquele que executa. O legislativo, aquele que cria leis, aquele que legisla sobre algo. Então você tem na esfera federal o Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e as Câmaras dos Vereadores nos municípios. E o Judiciário, que aqui seria o STF, o Superior Tribunal Federal. Ok? Então, e no caso, os desembargadores em relação aos estados e os juízes em relação aos municípios. Esses poderes, eles são independentes entre si e de igual importância. Um não pode se sobrepor ao outro. Porque se você, fecha esses poderes, aí você não tem mais a democracia. Você tem uma ditadura. Você volta ao sistema, um processo absolutista. Beleza? O iluminismo, ele vai combater também o mercantilismo. Tá? Ele combate o mercantilismo por defender o liberalismo econômico. O que é o mercantilismo? Lembra lá? Lembram? Vamos lá? Puxa para a cabeça aí a memória. Mercantilismo. O Estado intervém na economia. O Estado se mete na economia. O Estado, ele determina como é que a economia deve girar. Como é que é essa ideia do comércio. E o liberalismo econômico diz que o Estado não tem que intervir nisso. Então, um dos pontos também principais do iluminismo é combater essa intervenção do Estado, essa intervenção estatal aqui na economia. Beleza? Ok? Seguindo. Seger. Acho que é Seger que fala mesmo, que se pronuncia. Era um cara que ele vai ter uma frase, pega bem essa frase, que ele vai dizer o seguinte: os iluministas, com uma mão, eles derrubam o trono, eles querem derrubar o trono, e com outra mão, eles querem derrubar os altares, a sacristia. E aí eu botei aqui, combate ao trono e combate à sacristia. O trono, o rei, a sacristia, a igreja. Eles vão começar a ter esse processo de combater a igreja. Por quê? Porque eles vão dizer que a igreja está aqui, nesse processo da fé, que a igreja é teocrática e que a igreja vê tudo muito místico. Afinal de contas, gente? Para acreditar em Deus, tem um processo de misticismo, tem um processo de fé aí. E eles vão dizer, não, nós precisamos seguir a razão. E como a igreja e os reis absolutistas estavam juntos, com uma mão eu quero derrubar o trono, e com a outra os altares, a sacristia. Sabem, altar é onde se celebra, no caso aqui da igreja católica, se celebra a missa. A sacristia é onde os padres se arrumam para celebrar a missa. Beleza? Ok? Então vamos lá. E os fundadores do iluminismo? Você tem Descartes, nós já estudamos Descartes, aquela ideia do uso da razão, onde nós vamos usar o método, esse processo da razão. Pascal ele vai usar o método do cálculo e da probabilidade, ok? Depois pergunta o professor de matemática, porque ele, no caso, ou professora, porque eles usam esses carinhas aqui. Kepler, que vai, trabalhar as leis do movimento planetário. Galera, deixa eu contar um negócio para vocês. Kepler, lá atrás, ele já provou que a Terra é redonda. Redonda. Por que ele vai dizer o seguinte? Essas leis dos movimentos planetários, ele vai dizer que no sistema solar, os planetas vão girar em torno do Sol.
e não o contrário. Então, ele começa a explicar isso por meio da razão, da ciência. E acredite, você acredita que ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana e não redonda? Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Vamos só ter a ideia de que Kepler vai criar as leis dos movimentos planetários. E Newton? Pois é, mais uma vez, desculpa, eu preciso falar, né, da Terra plana. Newton criou a lei da gravidade. Caiu uma maçã na cabeça de Newton. Ao invés de ele ficar aí reclamando que a maçã tinha caído, reclamando porque, sei lá, né, estava sentindo dor, não, ele provou a lei da gravidade. Contar um segredo para vocês? Dizem que ele estava no meio de uma epidemia. Não tinha muita coisa para fazer e ele acabou fazendo a lei da gravidade. O que você está fazendo no meio dessa epidemia? Fala para o tio. O que você está criando aí? Será que temos novos Newtons no nosso meio? Ou novos tio Vaguinho? Não, né? Deixa pra lá. Então, o que acontece? Newton criou a lei da gravidade, né? Era um desses fundadores do iluminismo. E os pensadores, né? Que esses fundadores, esses pensadores, eles acreditavam na razão e no progresso. Que o progresso só vinha por meio do uso da razão e não do uso da fé. O que eles combatiam? O misticismo, a ignorância e o absolutismo. Vejamos, misticismo, o que é algo místico? É algo que não pode ser provado, mas que a gente acredita. Certo? A ignorância, no real sentido da palavra, quando você ignora alguma coisa, quando você não sabe algo, porque você ignora sobre aquilo. E aí, deixa eu usar aqui um pensador cristão, Santo Agostinho, que ele vai dizer que nós seremos salvos pela santa ignorância. Para aqueles que são cristãos, acredite. Às vezes é bom ser ignorante, segundo Santo Agostinho, porque quando você ignora, você não peca. Mas isso aí é um outro assunto, mais lá para frente. E o absolutismo, o rei mandando em tudo. Então, tio Vaguinho, vamos lá. O que é que o iluminismo combatia? O misticismo, a ignorância e o absolutismo. Esses 3 pontos principais. O que é que o iluminismo defendia? A razão, o uso da razão. E por que o século XVIII é considerado o século das luzes? Porque é aquele século do progresso, é aquele século onde começa-se a produzir muitos elementos baseados na razão, a produzir, né? Aqui, ó, tô dando um spoiler, aqui, ó, as enciclopédias de Diderot e de D'Alembert. Eles vão criar esse processo das enciclopédias e colocar tudo. Gente, acredite. Chama papai aí, chama a mamãe. Tinha um negócio no nosso tempo. Eu sou desse tempo. Eu não sou velho, não. Seu pai e sua mãe também não. Mas presta atenção. Nós comprávamos uma enciclopédia. O que é isso? Era um negócio assim, ó. Um livro, geralmente vermelho. Um livro não, né? Vários livros. E eram como se fossem dicionários. E a gente tinha que pegar ali os significados. Pergunta aí se alguém tem isso em casa. Vai lá, procura. Eu tinha uma enciclopédia por aqui, mas eu acho que ela já sumiu. Mas dá um Google aí. Se você perguntar qualquer coisa, um dos primeiros pontos que vai aparecer é uma enciclopédia, que é a Wikipédia ou Wikipedia, que tem muita coisa meio besteira ali, né? Tem umas coisas ali que você tem que sempre confirmar. Mas aquilo é uma enciclopédia. Hoje é muito fácil, né? Você dá um Google aí e tem explicação para tudo. Nós íamos para a biblioteca pesquisar as coisas. Íamos para a biblioteca do colégio, para uma biblioteca pública, para fazer um trabalho de história, um trabalho de geografia, ou um trabalho de qualquer outra matéria. Acredite. Parece que é do século passado. Pois é do século passado, porque eu sou do século passado, né? Seu pai e sua mãe também são do século passado. Que tristeza. A idade chega. Mas, voltando para cá, porque isso é que é importante. Esses enciclopedistas, eles acabaram
né, tendo a ilusão de que iriam botar todo o conhecimento dentro de um livro. Isso não é possível, né, gente? Porque o conhecimento, ele vai crescendo, ele vai sempre acontecendo. Uma curiosidade, teve um historiador que ali, no ano 2000, ele escreveu um livro chamado O Fim da História. Todo mundo, sabe, dava muito crédito para ele, mas ele botou lá, o fim da história, não vai acontecer mais nada. Em 2001, acontece o atentado às Torres Gêmeas. Acabou, ele entrou em descrédito e tal. E 2020, ou seja, 19 anos depois, estamos nós aqui fazendo parte da história com o coronavírus, corona. Voltando. Outra questão que eles combatiam, a igreja e a intervenção do Estado na economia. Então, os pontos que os pensadores do iluminismo combatiam: misticismo, a ignorância, o absolutismo, a igreja e a intervenção do Estado na economia. Eles vão dizer o seguinte, que o Estado não pode intervir na economia. A igreja, expliquei aí para vocês. E esses pensadores aqui, John Locke, que era inglês, que vai defender a propriedade privada, aquele processo, né, do liberalismo, de todo esse processo da liberdade, né, individual, da propriedade privada e tal. Montesquieu, divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Expliquei aqui para vocês. Voltaire, crítica à igreja. Voltaire, vai baixar o cacete na igreja, nessa ideia de que a igreja, né, ela intervém, ela se mete, ela não pode se meter. Tudo isso, Voltaire vai criticar bastante. Rousseau vai defender o contrato social. Para Rousseau, nós, né, cidadãos, nós abrimos mãos da nossa liberdade, né, aspas aí, em função do Estado. Ele vai falar isso do contrato social. Então eu posso, né, escolher o meu governante e eu abro mão para que ele me governe. Mas é legítimo que eu lute para tirá-lo, que eu lute para substituí-lo em caso de que eu esteja me sentindo lesado. Então ele vai dizer que existe esse contrato social entre o povo e o seu governante. E aqui, um carinha aqui que a gente ouve muito falar dele, Adam Smith, liberalismo econômico, o pai do liberalismo econômico. Galerinha, nós vivemos dentro desse processo do liberalismo ou do neoliberalismo, onde o Estado mínimo, o Estado não intervém da economia e o Estado está ali somente como regulamentador ou regulador da economia, ok? Aqui, Titio Malthus. Deixa eu pegar aqui, este apagador, porque eu preciso falar de Titio Malthus. Olha aí, tio Vaguinho agora vai ensinar para você matemática, porque eu sou brabo, tá? Vamos lá. Malthus, ele vai falar sobre o crescimento populacional. Sim, Malthus, ele vai usar para explicar o crescimento populacional a PA e a PG. Estão vendo bem com esse... Deixa eu trocar isso aqui. Trocar isso aqui e botar no azul. PA e PG, né? PA, progressão aritmética. E PG, progressão geométrica. Malthus vai dizer o seguinte: progressão aritmética, sinalzinho de mais. Geométrica, sinalzinho de multiplicar. Então ele diz o seguinte, que a produção dos alimentos cresciam numa PA e a população crescia numa PG. O que é isso? Está aprendendo matemática. Vamos lá. Uma PA, por exemplo, a PA ela vai crescer da seguinte maneira: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Isso aqui eu estou falando de uma PA de 2. Como é que eu sei desses números aqui? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Isso aqui é uma PA. Agora, vou usar o mesmo 2 aqui. Estou usando 2 porque eu não sei fazer ele muito grande assim não, porque vai começar a fazer uns cálculos, fazer de cabeça é ruim. Mas olha só, a PG
Os mesmos dois, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 64. Parei, né? Parei porque senão vai ficando complicado. Olha aí o 2, ó. 2 vezes 2, 4. Né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. O que cresce mais rápido? APG. Muito bem! APG. Então, Malthus estava certo. Até chegar a Revolução Industrial. Porque quando chega a Revolução Industrial, isso aqui, ó, cai por terra, porque a produção também gera um APG, porque a produção cresce. E aí, você cai em descrédito. Malthus cai em descréditos. Mas, em geografia, o professor provavelmente já falou com você, ou vai falar, sobre a teoria malthusiana. E hoje nós temos as teorias neomalthusianas, que aí envolvem outras coisas. Por exemplo, algumas pessoas que vão defender que pandemias, que epidemias, que grandes guerras, que grandes catástrofes são necessárias para você equilibrar a população, porque nós crescemos muito. Então, quando morrem muita gente, há um equilíbrio. Isso está certo? Isso está errado? Isso aí, a gente que deve analisar. Nós não estamos aqui para dizer se está certo ou se está errado. Cada um vai fazer a sua análise aí. Lembra lá? Você tem que pensar. Você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que pegar todos os elementos, né? Todas as informações e fazer a crítica. Muitos de vocês vão dizer assim, não. Ó, tudo bem, eu quero usar a fé e ponto. Outros vão dizer, não, beleza, eu acho que é a razão, tá aí. Não, eu sou absolutista. O outro vai, não, eu sou liberal. E por aí vai. Cada um vai buscando aquilo que melhor é para si. Seguindo, os enciclopedistas, como eu falei já para vocês, né, é aqueles que queriam organizar o conhecimento existente. E aí, gente, presta atenção. Os governantes, vendo tudo isso aqui, eles começaram a ficar com medo de perder os tronos, de perder os seus tronos. Então, começou a surgir os déspotas esclarecidos. Eram governantes que continuavam no governo, que eram absolutistas e continuavam no governo, e começaram a trazer alguns elementos iluministas para não perder o trono, para não perder muitas vezes a cabeça. Ok? Vamos lá. O iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa ideia de nós sermos livres, de nós sermos iguais, e aí a gente vai discutir que essa questão econômica não necessariamente é igual, né? E de fraternidade, de nós sermos fraternos, ok? E as ideias iluministas, elas vão influenciar muitos movimentos pelo mundo. Revolução Americana, a Revolução Francesa, liberté, igualité e fraternité. Olha as ideias do iluminismo aí. Percebe? Vão influenciar duas rebeliões aqui na colônia, aqui no Brasil colônia, Conjuração Mineira. Conjuração Mineira? Não tinha ouvido falar. Tinha sim, né? Você está na semana, dia 21 de abril. O que você comemora? No caso, hoje que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas dia 21 de abril você comemora dia de Tiradentes. Tiradentes é o quê? É o herói da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, também conhecido como Conjuração Mineira. Por que é chamado de Inconfidência Mineira? Porque teve um carinha que foi lá e traiu todo mundo. Ele foi inconfidente, fofoqueiro, aquele amigo que você tem que é seu confidente, você conta tudo. Ele vai lá e conta tudo para todo mundo, ele é inconfidente, o fofoqueiro, vulgarmente falando. Mas é isso. O feriado, né, de 21 de abril tem influência iluminista. Por quê? Porque você tem esse processo da Conjuração Mineira. E a outra é a Conjuração Baiana, que a gente vai estudar lá na frente. Tanto um movimento quanto o outro queriam libertar o Brasil das garras de Portugal. Beleza? Isto é o iluminismo para nós. Abração, até a próxima. Tchau, tchau.